tá? Nós elaboramos, Ana, algumas perguntas, tá? Nós trouxemos algumas perguntas para você nos ajudar a responder. A gente vem recebendo bastante contato dos médicos com várias dúvidas de como gerir esse momento, né, de crise no cenário da saúde. A primeira pergunta que nós gostaríamos de fazer para você é saber qual é a real importância, tá, do conhecimento dos números da clínica e do consultório, do hospital. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, meninas. Eu fico bem feliz de estar podendo compartilhar um pouquinho aqui da nossa experiência, né, enquanto gestora, enquanto diretora, enquanto condutora aí, fazendo parte desse processo. Os números a gente aprende lá no início da administração hospitalar e da administração como uma forma geral, que a gente não consegue administrar aquilo que a gente não mede, que a gente não conhece, a gente só gerencia aquilo que a gente tem números, planejamentos, controles, e isso é uma verdade. Nesse momento, nós ficamos muito nervosos porque a gente enfrentou e está enfrentando uma situação que a gente desconhece, a gente não sabe exatamente o que é que vai acontecer. Então, o que é que a gente tem que pensar? Eu tenho que me basear nas experiências das outras pessoas, das outras cidades, dos outros países, e nisso a gente se espelhou e a gente teve um pouco de sorte, porque no Nordeste, né, especialmente Aracaju, a gente ficou aí 2 semanas um pouco depois. Então, a gente teve a oportunidade de aprender um pouco mais com quem já estava vivendo à sua frente da gente. Então, de fato, a gestão ela precisa estar baseada em experiências, em números, né, em dados, em informações, em indicadores, em planejamento, em planos de ação, para que a gente possa realmente tocar o nosso dia a dia na gestão, né, planejar tudo que a gente precisa e também enfrentar um momento como esse, de total incerteza, né? Cada dia é uma agonia, como se diz. Mas a gestão ela precisa estar lastreada em informação. A nossa segunda pergunta, Ana, e a gente entende que realmente assim, os números são importantes para a gente ter até um plano de ação efetivo, né? A segunda pergunta é qual o papel da liderança neste momento? Você como líder, né, do grupo do hospital, qual que é o papel da liderança nesse momento? Como que você vê isso? Bom, eu vejo que nós só conseguimos tudo que nós conseguimos porque as pessoas estavam engajadas. O papel da liderança é fundamental numa condução de uma crise e na condução do dia a dia. É através das pessoas que a gente atende as pessoas, é através das pessoas que a gente atinge as nossas metas, é através das pessoas que a gente consegue atingir os nossos objetivos e concretizar os nossos planejamentos. Então, nós, enquanto diretores, precisamos estar perto dos nossos gerentes, precisamos estar perto dos coordenadores, precisamos estar lá na linha de frente, perto do técnico, perto do ASG. Aqui a gente, em uma semana, elaborou fluxos, elaborou treinamento, juntou um time de treinamento, que também era composto por outras lideranças e por pessoas também ali da assistência, enfim. As pessoas engajando pessoas. A gente sabe que existem vários tipos de liderança, né? E eu costumo dizer que a liderança na gestão hospitalar, ela precisa ser primordialmente a liderança baseada no grupo. Porque a gente precisa demonstrar para engajar. Se a gente não pega na mão, não está perto, não cola com eles, como se diz ali na gíria, né? Se a gente não está colada, eles não se sentem seguros. Então, aqui no hospital, a gente tem grandes figuras. Eu tenho um coordenador de pronto-socorro, que é o que deu mais e dá ainda mais plantão no container do Covid. A gente tem um diretor que dá plantão na UTI do Covid. A gente tem gerentes e a gente mesmo como diretores, a gente desce para conversar com as pessoas. Nós montamos uma rede de apoio. Nós fizemos um engajamento baseado em pequenos bilhetinhos que ia no lanche da tarde, um bilhetinho de
motivação para as pessoas, né? Uma campanha de recebê-los no corredor que todo mundo entra no hospital, com coraçõezinhos, né? Dando força, enfim. Para a gente liderar um processo como esse, que é 100% através das pessoas, eu entendo que é o engajamento e a gente estar perto, estar junto, estar com eles lá onde tem que estar. E aí a gente consegue caminhar bem, eu entendo dessa forma. É muito importante esse acolhimento e esse envolvimento de toda a equipe neste processo, né? A gente vê que é de suma importância ter esse envolvimento com todo o grupo. É muito bom, Ana. Nós temos também uma pergunta. A gente sabe que muitas ações, a gente está incorporando muitos processos neste período de pandemia, né? Entre eles tem o teleatendimento, a gestão em home office. Então, muitas clínicas, consultórios aqui em São Paulo, que é da nossa gestão, os médicos, a secretária acabou ficando em casa para atender a demanda, né? E os consultórios ficaram fechados. Como que você vê a gestão em home office? Né? Como tem sido na realidade de vocês aí do hospital, Ana? Você pode compartilhar um pouquinho com a gente? Então, a gente teve que afastar algumas pessoas, né, suspeitos, e a gente também diminuiu um pouco algumas operações, e várias pessoas, de fato, trabalharam e ainda estão trabalhando em home office, pessoal da TI, algumas pessoas do próprio RH, várias pessoas do administrativo adotaram essa modalidade. Existem pessoas que não conseguem se adaptar. Existem pessoas que produzem até mais nessa modalidade de home. É muito interessante isso, mas assim, nós somos seres sociáveis, né? E eu acredito que as pessoas têm necessidade de interagir. Eu tive gestores que super melhoraram até em alguns aspectos a produtividade, porque de qualquer forma fica ali, aí dá mais tarde, aí não para, e aí está ali produzindo. E tive gestora que me ligou, tipo assim, eu não quero mais ficar em casa, eu estou com saudade do ambiente hospitalar, do ambiente do meu trabalho. Porque, assim, Thais, o ambiente de trabalho, e aqui no hospital, na rede que eu trabalho, a gente tem um ambiente muito acolhedor, um ambiente bom de trabalho, com os colegas, né? Então, assim, a gente sofre junto, a gente ri junto, a gente enlouquece junto, mas a gente está junto. Então, a gente tem um bom clima organizacional. Isso faz falta, de certa forma, né? Mas não é uma realidade que a gente vai poder esquecer. Nem essa realidade do home office, nem a realidade do ensino à distância, nem a realidade das reuniões virtuais, treinamentos, né? E tudo isso, reuniões, a gente tem percebido que as reuniões virtuais, elas são mais produtivas, porque, veja, tem uma hora para falar, quando um fala, o outro tem que calar, né? Você precisa estabelecer uma ordem, tem que realmente... Tudo que a gente aprendeu, como fazer reuniões produtivas, no dia a dia, a gente, às vezes, realmente escapa aqui, escapa ali, né? Porque somos seres sociáveis. Quando a gente entra para uma reunião virtual, e aí, esses dias a gente aprendeu a usar todas as ferramentas, inclusive essa, né? Da live, que também não deixa de ter uma reunião aí, convidando as pessoas e agradecendo aí todo mundo na participação, a gente consegue se disciplinar um pouco melhor, né? E a gente, por exemplo, a gente montou um comitê de gestão de crise, e a gente, no início da crise, no dia 16 de março, a gente tinha reuniões diárias para poder ver estoque, ver compra, ver API, ver fluxo, como é que o fluxo implantou, como é que não implantou, qual foi a dificuldade. Então, tudo isso, quando você coloca isso no campo virtual, você consegue aproximar todo mundo vai ali na pontualidade, e a gente tem tido uma grande produtividade. Então, assim, eu não vejo mais como retroceder, nem nas reuniões virtuais. A telemedicina é uma realidade, mas as pessoas precisam aprender, ainda é um aprendizado. E telemedicina tem que ter prontuário, tem que ter registro, tem que ter segurança de dados, tem que ter uma plataforma segura. Mas eu acho que, nesse momento, os médicos eles também podem usar as ferramentas chamadas de vídeo, né, para chegar mais perto dos seus clientes também. Porque eles estão com o consultório fechado, né? Não está atendendo em regime reduzido. Então, assim, eu acho que a gente tem uma oportunidade de ouro, como eu sempre brinco, nada do Santos, nada do que foi será, de novo
novo do jeito que já foi um dia. Nós vamos ter que aprender muita coisa. E aprender é bom, né? Aprender é bom, desafio é bom. Eu, essa semana, aprendi Zoom, o Teams, voltamos ao Skype, né? Meeting, e vamos lá. E a gente vai se reinventando, porque o bom gestor, ele também precisa se reinventar. Precisa ter a capacidade de se modificar, né? De se adaptar às novas realidades, e tem que ser rápido. Porque o mundo é global, a gente não pode ficar... Ah, tá, mas e agora? É assim mesmo? Agora é. Ou a gente aprende, ou a gente aprende. Assim, eu vejo como uma realidade muito interessante tudo isso que a gente está aprendendo. Sem dúvida, Ana, sem dúvida. Na consultoria, 80% do nosso trabalho era feito presencial nas clínicas e consultórios, né? A gente fazia o atendimento presencial da gestão. De um mês para cá, desde quando a gente chegou nesse momento de pandemia, nós estamos conseguindo fazer remotamente normal, né? Os treinamentos com equipe, treinamento com secretária, essa conectividade tem existido e tem sido positiva. De alguma forma é positiva. A gente teve algumas experiências aqui de alguns projetos que, a princípio, a gente entendia como sendo cara a implantação, porque você tem que pagar a hora, né, do nosso sistema de gestão, por exemplo, alguns módulos, a gente tem que pagar a hora trabalhada, deslocamento, passagem, hospedagem, alimentação, quando, na verdade, a gente tem que aprender agora que dá para fazer isso tudo de longe, usando as ferramentas que nós temos. Mas, assim, você pode fazer uma gestão de contrato, por exemplo, à distância. Por que você tem que estar lá no seu cliente para estar olhando o que ele tem? Claro que em algum momento é interessante o contato. Isso, nós somos latinos, inclusive, né? Nós gostamos de estar perto, né? Nós gostamos de ver, da presença, mas a gente conseguirá encontrar viabilidade em muitas coisas que antes não eram viáveis, porque era um desembolso realmente. E a gente não tinha, a gente mesmo não tinha essa prática. Então, eu acredito que as consultorias, a implantação de novos processos, a implantação de novos módulos, a gente está aí com alguns módulos para implantar, para melhorar nosso call center, por exemplo, e a gente tinha meio que parado, e depois a gente disse, não, vamos aproveitar para poder fazer logo isso, implantar logo isso, vamos adiantar esse processo para poder a gente ganhar esse tempo, porque a gente entende que daqui a 2 meses, se Deus quiser, e Ele há de querer, tudo voltará ao normal, né? Então, realmente, esse trabalho remoto, principalmente vocês que trabalham com isso, você não pode analisar um fluxo de caixa à distância? Pode. Não pode fazer um planejamento de um processo? Pode implantar, pode estudar. Então, assim, tudo é possível. Eu estou vendo isso com muito bons olhos, realmente. Nós também, Ana, nós também. Eu sei que tem algumas perguntas aqui, que a gente já tem recebido algumas perguntas, até o final a gente pretende responder todas, tá? Tem mais uma pergunta. Certamente os médicos vão sofrer impactos diretos no retorno das atividades do consultório, a gente sabe, né? Que eles vão sofrer em algum momento esse impacto. Você poderia abordar pelo menos 3 dificuldades que eles vão encontrar, Ana? Assim, poderia abordar algumas. Mas, assim, eu não vou só abordar as dificuldades, como também as oportunidades, tá? Legal. Para quem me conhece, tem muita gente aí que me conhece mandando coraçãozinho também. Obrigada, pessoal. Eu sou muito otimista, né? E eu sempre acho o lado bom das coisas. Então, isso eu acho que é uma visão interessante, né? Enquanto dificuldade, eu acho que eles vão ter muita dificuldade na retomada das agendas, porque as pessoas, no curto prazo, elas vão ter ainda receio de sair de casa, de ir para um consultório, de aguardar numa sala de espera. Mas aí eu vejo uma oportunidade, né, de realmente, vamos atender com hora marcada, vamos atender dentro de uma agenda que seja ajustada. Passada. Para que a gente tem que ficar uma tarde toda aguardando um atendimento, né? Então, eu vejo a dificuldade e vejo a oportunidade. Então, assim, a retomada da agenda, ela vai precisar ter uma disciplina. Hoje, a gente já está fazendo esse exercício,
porque a gente precisa ter um espaçamento maior entre as consultas. Então, vamos aproveitar que a gente já está aprendendo isso e vamos continuar, né? Para que voltar a coisas que não eram interessantes, aquela sala de espera cheia de gente, né? Vamos tentar atender no horário. Então, acho que isso vai ser uma coisa bacana. Uma dificuldade que eu vejo também é o realinhamento do fluxo de caixa. Apesar dos convênios, a gente sabe da dificuldade, o honorário defasado, os médicos sempre assim, bem chateados com toda a razão, mas esse talvez seja uma oportunidade também de rever contrato, de renegociar com os convênios, porque são fontes pagadoras e as pessoas, de uma forma geral, perderam renda, né? Então, se as pessoas perderam renda, elas podem também perder plano, mas elas podem manter planos e perder outras coisas, que a gente sabe que a pessoa valoriza ter um plano de saúde. É um dos maiores desejos, né, que as pessoas têm no Brasil, é ter um plano de saúde. Então, por que não agora não aproveitar um pouco isso, fazer boas negociações com o convênio, se aproximar das fontes pagadoras? Isso é uma das coisas que nós fizemos aqui na gestão comercial. Vamos se aproximar de quem a gente tem ali as melhores relações contratuais, tá? Então, essa eu vejo a dificuldade, o realinhamento do fluxo de caixa, mas acho que é uma oportunidade, inclusive, de abrir o planejamento, porque as despesas não param, né? De chegar. Então, alinhar o fluxo de caixa, planejar isso aí direitinho, esse retorno, é bacana. Eu acho também que uma dificuldade vai ser reorganizar as equipes, porque eu sei que muitas pessoas foram desligadas, né? Atendentes, secretárias, porque a gente teve que enxugar custos, né? Os médicos também, com certeza, tiveram. Então, assim, nós, como somos uma rede, a gente tem um pouco mais de mobilidade para fazer essa gestão de pessoas, o consultório pequeno não tem, a clínica pequena não tem. Então, essa dificuldade de retorno de pessoas, né, e de implantação de novo, treinamento de novo, e tudo isso de novo, inclusive nas novas ferramentas, né, vai ser um desafio. Mas vejo muito mais oportunidades do que dificuldades. As dificuldades, eu acho que as dificuldades maiores realmente vão ser as financeiras, né? E aí vale realmente estudar com apoio das contabilidades, dos jurídicos, das consultorias de gestão, dos seus gestores, dos seus administradores, como fazer a viabilidade de um fluxo de caixa, tá? Para conseguir passar por isso com o mínimo de dano possível. Acho que é isso. Muito bom, Ana. Muito bom a sua abordagem. Nós temos algumas perguntas aqui. Uma delas acho que já foi respondida, que é qual a dificuldade enfrentada pelo médico, né? Nós acabamos de responder. Aí você fala para mim as perguntas. Tá. Uma outra pergunta que fizeram, acho que Giovana fez uma pergunta, o que vocês acham que seria novo normal do mundo médico? Tá. Eu vejo o novo normal do mundo médico muito baseado em algumas adaptações para um pouco de aceitação do mundo virtual, tá? Eu acho que esse vai ser a grande mudança. Nós sabemos que tem muitos médicos que ainda resistem à telemedicina, e nem é natural, porque as coisas precisam estar bem reguladas, bem regulamentadas, seguras para eles, né? Principalmente para eles, porque a responsabilidade do atendimento é grande, né? A gente sabe que a gente tem o médico, ele tem um peso, né, na caneta, a responsabilidade dele no processo é muito, muito importante, mas eu não vejo, Giovana, como não encarar o mundo virtual para a realidade do novo normal. Uhum. Tá certo. Tem algumas outras perguntas, mas a gente só tem mais 4 minutos para terminar o vídeo, né, a chamada. Essas outras perguntas, a gente anotou o nome das pessoas que fizeram, tá? Para a gente poder responder depois por direct. O meu contato, o contato da Ana Pontes também fica disponível, né? Nós estamos à disposição para dirimir as dúvidas, qualquer questionamento, né, Ana? Isso, e para contribuir também, tá? Eu acho assim, esse é um momento que a gente precisa realmente olhar para o compartilhamento, para o coletivo, para todo mundo dar as mãos mesmo, um ajudar o outro, dividir as experiências positivas e as negativas também, porque são aprendizados, né?
Queria agradecer muito o pessoal aí que entrou, que curtiu, que fez perguntas. A gente pretende fazer outras, né, meninas? As meninas aí têm algumas experiências também interessantes para trocar. E como a gente tem essa nova ferramenta, né, que é nova, vale essa primeira live da gente, né? Mas eu acho que é a primeira de A primeira live. porque eu acho que é bacana a experiência, assim. Queria agradecer Que todo passa mundo muito aí que entrou rápido. também. Nós da Max Visual também agradecemos. Agradecemos você, Ana, por participar.